Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje daremos continuidade ao nosso bloco sobre as certezas do homem. Nós vimos no bloco anterior que está ordenado aos homens morrerem uma só vez e depois disso o juízo final. Então a certeza que nós temos na nossa vida é a certeza da morte e do julgamento final. Isso, todavia, não deve trazer tristeza ao cristão, porque nós todos fomos dotados de uma alma imortal. A morte é apenas a falência do corpo físico. O cristão estará sempre mais preocupado com os fatos da vida futura do que com os fatos dessa vida terrena. Nós vimos que todas as promessas de Cristo são para a vida do porvir. Cristo nunca prometeu prosperidade para ninguém, saúde, vida boa. Todas as promessas bíblicas, todas as promessas de Cristo referem-se a uma vida futura. Ou nós cremos, ou não cremos. A crença cristã não é algo vã, não é algo irracional. Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada, é a verdade. Ou nós acreditamos nessa verdade, ou nós acreditamos na verdade do mundo. Se nós acreditamos na verdade do mundo, nós vamos viver para o mundo. Viver para essa vida que nós vemos aqui. As coisas palpáveis, observáveis, as coisas materiais. No entanto, com relação aos cristãos, o apóstolo Paulo nos diz que se nós vivermos apenas para essa vida terrena, somos os mais infelizes dos homens. Porque as promessas são para outra vida. Nós vimos também a brevidade da vida do homem. O homem é como a flor da erva. Hoje ela floresce, amanhã ela cai. Nós vimos também que pelo pecado de Adão, todos nós nascemos com a nossa natureza corrompida, incapaz de restaurar a comunhão com Deus, incapaz de fazer o que quer que seja para a nossa salvação. Então, nós temos duas certezas na vida. Uma é a transição dessa vida material para uma vida espiritual, junto a Deus, ou no céu, ou no inferno. Não existe nada justificável biblicamente entre esses dois destinos finais do homem, o céu e o inferno. Quanto ao pecado original, muita gente contesta, mas o homem é capaz de fazer muitas coisas boas nessa vida. Sem dúvida. Nós temos cientistas brilhantes, artistas maravilhosos, gênios, mas perante Deus, isso não é nada. A última coisa que nós vimos no bloco passado é o seguinte: o que diz a Escritura a respeito das justiças praticadas pelo homem nessa terra? Jesus mesmo nos diz: vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele não quer dizer que nós deixemos de praticar o bem nessa terra, mas isso não conquista para nós nenhum mérito para a nossa salvação. A salvação do cristão provém unicamente de Deus. E as únicas pessoas que serão salvas nesse mundo são os cristãos. Porque Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
qualquer afirmação de outra forma de salvação é a negação de Cristo. E quem nega a Cristo jamais verá o Pai. Mas vejamos o que nos diz a Escritura a respeito das nossas boas obras, a respeito da justiça que praticamos nessa vida. Isso nós vimos no fim do bloco passado. Isaías, capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Por que que o profeta está falando isso? O que é o pecado? O que é o pecado? Pecado é qualquer transgressão na lei de Deus. Só que o pecado não pode ser visto pura e simplesmente como essa transgressão da lei. O pecado é basicamente um rompimento da relação do homem com Deus. Pelo pecado original, nós já nascemos, já somos concebidos, rompidos com Deus. E pelos pecados do dia a dia, nós vamos aumentando essa distância entre o Criador, que é perfeito, e a criatura, que é pecador. Além do pecado original, todas as circunstâncias do mundo nos levam a pecar. E não existe para Deus um pecado aceitável. Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o pecado. Qualquer pecado. Quem tropeça em um ponto, tropeça em toda a lei. Isso nos deixa sem esperança? Isso vai nos deixar caídos por toda a vida? Não. Porque Deus tem um plano de salvação através de Jesus Cristo, através de Deus o Pai, através do Espírito Santo. Toda a divindade participa no plano de salvação dos homens. Os anjos caídos não têm um plano de salvação. Eles caíram definitivamente. Jamais serão recompostos da sua situação original. Já o homem tem uma atenção de Deus maior do que isso. O homem tem um plano de salvação estabelecido por Deus. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 5, versos de 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o cristão tem algo que as outras pessoas não têm: a esperança. Nós já vimos, em alguns dos blocos anteriores, que o cristianismo nos traz várias condições, e uma delas é a esperança. Por quê? Nós não estamos esperando nesse mundo. O cristão espera um mundo que virá depois. Quem é Cristo? Quem é Cristo na sua mente? Um homem perfeito que por sua vida sem pecado conquistou o prazer de Deus? Quem é Cristo? Um homem aperfeiçoado através de muitas reencarnações? Um homem que é um grande mestre? Se você pensa qualquer uma dessas coisas, esqueça do cristianismo. Porque Cristo é Deus encarnado.
Cristo é a segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus, que pela encarnação assumiu uma natureza humana, tornando-se perfeito homem e perfeito Deus. O mediador entre o homem e Deus. Quem mais pode ser um mediador entre o homem e Deus que não seja perfeito homem e perfeito Deus? Pela sua natureza humana, Cristo conheceu todas as tentações, todos os males que afligem o homem, porém sem a possibilidade de pecado. Como Deus, Ele é eterno, Ele é o eterno Verbo de Deus, o Criador, por intermédio de quem se fizeram os céus e a terra. Esse é Cristo. Cristo não é um homem como nós. Cristo é Deus que encarnou e veio à terra na plenitude dos tempos para adquirir a redenção dos filhos de Deus. O que nos diz o apóstolo João a esse respeito? O princípio do Evangelho de João não deixa a menor dúvida quanto a isso. Ele começa descrevendo quem é Jesus, quem é o Cristo, esse Cristo no qual nós devemos acreditar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o Cristo, esse é Jesus. A pessoa de Jesus é a pessoa divina do Verbo de Deus. Somente por isso ele pode ser o mediador. Dois povos estão em guerra, os ingleses e os alemães. Como pode haver um mediador entre esses dois povos que não entenda o inglês, que não entenda o alemão? Um mediador tem que ser uma pessoa que conheça os dois lados que estão em litígio. Nós, pela queda de Adão, estamos em litígio, estamos em guerra com Deus. O homem não consegue fazer nada que agrade a Deus. Nós precisamos desesperadamente de um mediador. Mas um mediador que seja homem, para entender as mazelas, as fraquezas do homem. Mas ao mesmo tempo, um mediador que seja Deus, para que ele cumpra a parte que cabe a Deus, que é tudo. Pela queda, o homem criou para si mesmo um problema insolúvel, um problema que somente Deus poderia resolver. E esse problema foi resolvido através do mediador. O próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, o eterno Filho de Deus, assumiu que, pela encarnação, ele realizaria a redenção do homem. Ele cumpriu toda a lei, toda a obediência que Adão não havia sido capaz de cumprir. E ao mesmo tempo, pela morte na cruz, ele cumpriu toda a propiciação da ira de Deus. Então, através do mediador, nós temos cumprida a obediência que Adão não conseguiu. Através desse mesmo mediador, foi propiciada a ira de Deus. E pela sua ressurreição, Deus aceitou todo o seu trabalho. E ele ascendeu aos céus. Está à direita do poder de Deus, intercedendo continuamente pelos seus filhos, que pecam, como nós, continuamente. Então nós precisamos não só do mediador, como do sacerdócio de Cristo, lá no céu,
intercedendo pelos nossos pecados. Porque Cristo pagou na cruz todos os pecados de todos aqueles que serão salvos, desde o dia em que nós nascemos até o dia em que vamos morrer. A morte de Cristo não teria valor algum se ele tivesse pago pelos pecados do homem, desde o momento do nascimento até aquele momento da conversão. E dali para frente? O homem virou santo? Nenhum homem é santo, o homem continua pecador. Jesus cumpriu a sua função cabalmente. Aqueles que vão ser salvos serão salvos. Não pode existir falha numa realização divina, e Cristo é Deus, ao mesmo tempo em que ele é homem. Muita gente usa o capítulo 1 de João, o capítulo 3 de João, no capítulo 3, verso 16, desculpe, eu me enrolei um pouquinho. Então, muita gente usa o 3,16 de João para justificar que Deus ama o mundo inteiro, que Deus vai salvar o mundo inteiro. Mas as pessoas esquecem de olhar um pouquinho adiante para ver o que está escrito. Vejamos. Evangelho de João, capítulos 3,16 e em seguida o verso 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na sequência do verso 18, o apóstolo afirma: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus veio para salvar aquele que crê. Mas, ao mesmo tempo, aquele que não crê, ele está condenado. Ele vai para o juízo final e será condenado. Deus amou o mundo. Só que o mundo aqui não quer dizer a humanidade total. O mundo aqui quer dizer aqueles que creem. Aqueles que não creem já estão condenados. Agora, o que é crer em Cristo? Eu acredito que Cristo existiu. Eu acredito que Cristo foi um homem que morreu na cruz. Eu acredito que Cristo foi um mártir. Cristo não foi um mártir. Cristo é Deus encarnado. Mártires nós temos de monte na humanidade. A semana passada, vários mártires suicidas explodiram a si mesmos, cheios de bombas, no aeroporto de Moscou e mataram um monte de gente. Eles são mártires, venerados nos países de origem. Os terroristas islâmicos que explodiram, ou melhor, implodiram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, matando milhares de pessoas, causando uma destruição fora de propósito, são mártires. Eles são considerados santos na sua terra de origem, são considerados mártires. Jesus não é um mártir. Jesus é Deus encarnado. Ele não executou um ato de inconformismo, um ato ao acaso, um ato bruto, um ato não planejado. A obra de Cristo foi prevista na eternidade. Antes da criação do mundo, Deus já havia determinado a queda e a redenção. Deus é imutável. Deus simplesmente não pode executar coisas ao acaso, porque não é próprio da natureza dele. Ele estaria mudando. Se ele muda, ele não é Deus. Deus é eterno, tudo que é eterno é imutável.
Então, o que é crer em Cristo? Crer em Cristo é crer que Ele é Deus encarnado, perfeito Deus e perfeito homem. Muitas religiões se dizem cristãs e acreditam que Cristo é um homem comum. Se eu acredito que Cristo é um homem comum, automaticamente eu estou negando a Trindade divina, que é o que acontece com espíritas, adventistas, testemunhas de Jeová, mormons. A partir do momento em que eu nego a divindade de Cristo, estou negando a Trindade divina. Como que eu posso dizer que eu acredito em Deus, no Deus da Bíblia, se eu não acredito na Trindade divina? Como eu posso dizer que sou cristão se não acredito na divindade de Cristo? O princípio do cristianismo é o Evangelho. O Evangelho nos diz que Cristo é Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados. Nenhum homem pode morrer pelos nossos pecados, porque ele é pecador tanto quanto nós. O que é o Evangelho? Vejamos o que nos diz o apóstolo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressuscitou. Tudo o que a Bíblia nos diz são fatos históricos e verdadeiros. Muitas pessoas religiosas, ministros de igreja, pastores, nos dizem que nós devemos crer na Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro histórico, é um livro de fé. Ora, se o que está escrito na Bíblia com relação à história, à geografia, à arqueologia, à antropologia e todas essas coisas é mentira, eu não creio na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. A verdade a respeito de todas as coisas, não é uma verdade parcial, onde eu sou uma criatura tão piedosa, sou tão bonzinho, que apesar daquilo lá ser tudo uma porcaria, um lixo, uma mentira atrás da outra, eu vou acreditar. Isso também não é cristianismo. Nós temos que ter pela palavra de Deus o devido respeito. A palavra de Deus é a verdade. A ciência tem que ser aferida pela Bíblia. A arqueologia tem que ser aferida pela Bíblia. A história tem que ser aferida pela Bíblia. A Bíblia nos diz das invasões dos assírios, dos babilônios, dos romanos, dos gregos, com precisão exata. Tudo o que está escrito na Bíblia é a verdade, acima de qualquer outra coisa no mundo. Muito bem, nós estávamos falando sobre o trabalho de Cristo. O trabalho de Cristo é a única base pela qual Deus justifica o pecador. É a única base pela qual Deus justifica. Crer em Cristo é acreditar nas suas promessas e acreditar que Ele é poderoso para cumprir essas promessas. E mais do que isso, saber que isso é verdade. Não adianta afirmar uma série de coisas na via da dúvida. Eu creio nas promessas de Cristo. E creio que Ele é verdadeiro para cumprir todas as suas promessas, como escrito na Bíblia. E eu sei que isto é verdade. Isso é fé. Eu sei que tudo isso é verdade. Toda a Bíblia nos fala a respeito de conhecimento. Todos os profetas vieram
para trazer ao povo este conhecimento. Jesus Cristo veio para trazer este conhecimento. Então, não basta falar que acredita. Você tem que dizer, eu sei que é verdade. Como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Se você crê no Evangelho, e sabe que isso é verdade, é porque Deus chamou você, deu a você um novo coração, um novo espírito, transformou você num novo homem. Então, você saberá que as palavras de Cristo são verdadeiras. Então, você irá perseverar na sua salvação. Não porque nós sejamos capazes disso, mas porque Deus, quando nos justifica, Ele nos dá a comunhão do Espírito. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. O Espírito vai nos acompanhar durante cada dia de nossa vida, perseverando na salvação. E o dia da nossa morte pode ser o dia mais glorioso de nossas vidas, quando Jesus abrirá as portas do céu e clamará em altas vozes: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Esse pode ser o dia de nossa morte. E quando formos chamados por Jesus, nós não passaremos pelo juízo final. Medite essas coisas, meus amigos. Pensem nisso. E tenhamos certeza que seremos felizes no futuro. Por enquanto, oremos. Concede, ó Deus, que assim como há em nós tanto temor que nenhum de nós está disposto a ir aonde chama, que aprendamos com o exemplo de Cristo a nos dispor à plena obediência e sejamos fortalecidos na confiança do Teu poder e proteção, como nos tens prometido. E prossigamos no curso de nossa vocação, sem jamais nos desviar, mas enfrentemos assim todos os obstáculos desse mundo na comunhão do Teu Espírito, por quem recebemos de Ti e de Teu Filho amado nossa força e salvação. E que esse mesmo Espírito avive e fortaleça todas as nossas faculdades, para que Te obedeçamos e para que, sobretudo, o Teu nome seja glorificado por nosso intermédio, para que nos tornemos participantes da glória, a qual nos convida, mediante Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém.